Boa noite a todos. Nós vamos nos manter em paz para seguirmos na tarefa de exposição doutrinária desta noite. Nós estamos iniciando o mês de abril. Hoje é a primeira exposição doutrinária do mês de abril. E esse mês nós vamos abordar alguns personagens missionários, na verdade, que Deus enviou para a humanidade, com o objetivo de nos esclarecer, consolar, mas também acelerar o processo de evolução do nosso planeta. Hoje e no sábado será falado sobre Allan Kardec, codificador do Espiritismo, a Meri Boudet, a sua esposa. Nós vamos ver que ela tem um papel importante em todo esse processo também, e vamos falar do Livro dos Espíritos. Na semana seguinte vamos falar de Leon Denis, que é um espírito muito importante, que trabalhou na França, foi contemporâneo a Allan Kardec, e auxiliou muito na propagação e na consolidação dos fundamentos espíritas. Falaremos também de Chico Xavier, na verdade na semana seguinte vai ser Chico Xavier, na terceira semana será Leon Denis, e na última semana vamos falar do nosso patrão Bezerra de Menezes. Então nós são espíritos que reencarnaram, espíritos superiores que reencarnaram com o objetivo de ter uma missão, através do consolo e do esclarecimento, fazer com que boa parte da humanidade possa avançar e por isso o planeta crescer. Nós queríamos rapidamente falar de dois livros que nós vamos trabalhar nesse mês. Estão à venda aqui, a gente lembra que toda a receita que se consegue com a livraria também, além da divulgação do Espiritismo, que é o principal objetivo, serve para a gente seguir aí com a obra que está, graças a Deus, avançando. Este livro é um livro muito interessante, pouco conhecido. O Espiritismo, na sua expressão mais simples, que é de Allan Kardec. Então, ele é um resumo do Espiritismo de forma bem objetiva e bem básica. Nós estamos vendendo ele a R$30. Quem tiver interesse, pode procurar aqui depois comigo, as formas de pagamento a gente facilita. E esse outro livro aqui, esse nós não estamos vendendo, nós vamos fazer uma ação diferente. Nós vamos fazer uma rifa, a partir de sábado. É um livro muito interessante, Allan Kardec, o Educador e o Codificador, que trata da vida e da obra de Allan Kardec. A rifa no sábado, podemos procurar aqui com a Henrique também, R$5 o número, e a gente vai fazer o sorteio no final do mês de abril, se não me falha a memória, vai ser no dia 27, último sábado. Allan Kardec, como muitos de nós já ouvimos, e já de alguma maneira temos alguma informação, ele é considerado um dos apóstolos de Jesus. Por quê? Ele não viveu na época de Jesus, pelo menos temos informação disso, ele já viveu outras encarnações, mas ele vem com a tarefa de cumprir uma promessa de Jesus. Se nós lembrarmos, é citado que a última ceia que Jesus se reúne com os apóstolos, já tendo conhecimento de tudo que iria acontecer a seguir, a prisão, a crucificação, o martírio, enfim, e para estimular os apóstolos a continuar a sua tarefa, ele vai e diz, se me amares, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei, eu pedirei a meu Pai que vos envie o Consolador prometido, que virá para explicar aquilo que eu não posso explicar nesse momento, porque não entenderíeis, e também para colocar novamente no devido lugar muitas das coisas que ele ensinou e que nós, seres humanos, deturpamos, modificamos por interesses que não são os interesses dele de esclarecer, consolar e auxiliar a sociedade. Então, Allan Kardec vem fazer esse trabalho do Consolador prometido, porque o Espiritismo é o Consolador prometido. Allan Kardec, na verdade, nós vamos ver que o nome de batismo dele,
Ele era de uma família católica e que tinha todo o seu direcionamento na área jurídica, né? Advogados ou trabalhando na área da justiça. O seu nome de batismo era Hippolyte Léon Belisard Rivail. Nós vamos em seguida explicar de onde é que vem o nome de Allan Kardec. Ele nasceu em 3 de outubro de 1804 e desencarnou a 31 de março de 1869. Portanto, questão de 4, 5 dias atrás, né, então de março, não faz nem uma semana que a gente passou, foi completado 155 anos do seu desencarne. Alguns aspectos bem rápidos da biografia que nos parecem importantes para a gente entender quem era esse espírito, né? Às vezes a gente fala assim rapidamente, por isso é importante a leitura, principalmente naquele livro que a gente vai fazer a rifa aqui, tem todo o detalhamento dessa biografia. Com 11 anos de idade, olha bem, 11 anos. Qual é a idade que tem esse menino, por favor? Olha aí. Qual a idade dele? Allan Kardec, ainda Allan Kardec conhecido, né? Ele vai estudar na Suíça, no educandário, que era a referência em educação naquele momento na Europa, na cidade de Viver, Instituto Pestalozzi. Pestalozzi foi um grande espírito também, missionário, que veio com o objetivo de reposicionar, vamos dizer assim, não bem reposicionar, porque naquela época ainda a educação estava iniciando os seus fundamentos, mas colocar a educação em fundamentos muito importantes, né? Que não é só aprender conceitos, aprender informações, mas principalmente desenvolver potenciais que todos nós temos, positivos, né? Mas principalmente trabalhar atitudes e comportamentos, aquilo que hoje a educação nos mostra, né? Que a educação emocional, a inteligência emocional, não só tem muita informação, muito conhecimento, muita condição de inteligência, mas principalmente tem a questão relacional, a questão afetiva, a questão de entender os seus seres que estão consigo. Então, com 11 anos, os pais mandam ele para esse instituto que era a referência, e ele fica lá até os 18 anos. E como ele apresentava características de muita aplicação era determinação, disposição, perseverança naquelas atividades, e tinha muita capacidade, porque sem dúvida nenhuma, pela lei da reencarnação, a gente entende que ele já tinha vivido outras encarnações, aprendendo muitas coisas. Então, por essas duas questões, aplicação e capacidade, ele foi, inclusive, colocado como monitor para ajudar, para direcionar aqueles alunos mais jovens do que ele e que não tinham tanta facilidade. Aos 18 anos, ele volta para a França e se estabelece como professor. Olha só, aos 18 anos de idade, nós estamos falando do século XIX. Professor na cidade de Paris. Além disso, ele escreveu inúmeras obras, né? Se nós formos procurar na biografia dele, nós vamos ver que ele escreveu muitos livros na área da pedagogia, principalmente sobre a aritmética, né? A matemática, e também gramática, né? Que é as questões de falar e de escrever a língua francesa. Um outro detalhe muito importante, ele falava fluentemente 5 outros idiomas além do francês, que era o seu idioma nativo. Ele falava o alemão, o inglês, o holandês, italiano e espanhol. Então, claramente, um espírito com grande bagagem de aproveitamento. E também escreveu muitos tratados. Tratados são estudos, né? São documentos que depois foram usados durante muito tempo, até hoje, nas questões de educação pública, né? Educação para toda a população. Em 1832, então contando com 28 anos, ele casa-se com Amélie Gabrielle Boudet. Ela tinha 9 anos mais de idade do que ele e não tiveram filhos. Sobre Amélie Boudet, nós vamos pedir um pouquinho de tempo, nós vamos voltar a falar dela para a gente, porque o tema na verdade é Allan Kardec, a Amélie Boudet, falarmos também um pouquinho sobre o livro dos Espíritos. Então, seguindo o Kardec, um
prestígio, ele era muito reconhecido na França, né? Por tudo isso que a gente já falou, era uma pessoa respeitada, uma pessoa que circulava todo o ambiente cultural, educacional e até mesmo político, por essas características, da França, que era a principal nação da Europa e do planeta naquele momento, né? Nós nos lembramos que os Estados Unidos da América vão surgir como nação um pouco mais para frente. Então, a França, naquele momento, era o principal país do mundo. Então, Kardec, educador de prestígio, com caráter firme e honesto, exemplo de fraternidade, foi um homem de grande projeção na França, ainda não como Kardec, mas como o Hippolyte Léon Rivel. Um outro detalhe importante, ele era membro de diversas sociedades literárias, né, da questão da cultura, dos livros, e científicas, e recebeu inúmeros títulos. Então, para a gente ver que era um espírito que tinha uma projeção material, né, que este era o contexto da época, que ninguém está falando ainda de espiritualidade, de espiritismo, absolutamente. Era uma criatura que materialmente tinha toda essa projeção. Como é que Kardec chega, faz o primeiro contato com os fenômenos espíritas, né? Naquele momento não eram chamados de espírita, até porque não havia ainda o espiritismo como doutrina estruturada. Quem vai fazer isso é Kardec, através da codificação do Livro dos Espíritos, que é a obra principal do primeiro da doutrina espírita. Então, em 1850, na França, tinha um negócio chamado as mesas girantes, que era a moda da sociedade. Então, as pessoas naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas que a gente tem hoje. Como é que as pessoas se divertiam? Elas iam para grandes salões, né, as conversas e toda a questão de interação. Começou a ter essa questão das mesas girantes, que era usado muito mais como uma distração, como um espetáculo. O que eram as mesas girantes? Eram mesas que giravam e que respondiam a perguntas que eram feitas basicamente por movimentos físicos. Vamos imaginar esta mesa aqui, que se movimentasse, que batia os pés no chão a partir de um código e ia responder perguntas. Obviamente que qualquer pessoa em sã consciência acharia que isso era um absurdo e que isso realmente não podia ser verdade. E Kardec, por toda essa lógica, por toda essa cultura, por todo esse desenvolvimento intelectual, quando falaram isso para ele, ele absolutamente não se interessou, porque ele achava que isso realmente era algo que não valia ele gastar o tempo com isso. Só que por insistência de alguns amigos, em 1855, ele vai a participar de uma sessão e aí ele observa que ali sim existia algo inteligente, ou seja, a mesa, né, que não era mesa, era movimentada pelos espíritos desencarnados, e a mesa em si não tem condições de responder e nem agir, nem tomar nenhuma atitude inteligente no sentido de fazer com consciência e saber o que está fazendo. Então, ele observa aquilo e vê que realmente ali tinha alguma coisa que precisava ser estudada, que realmente não era fraude, não era ilusão e era algo que precisava ser investigado. E aí ele começa a investigar, a se aprofundar, assistindo outras sessões como essa, e ele vai chegar à conclusão que quem se manifestavam eram espíritos, essa era a terminologia que foi dada depois, que nada mais era do que homens ou mulheres, né, seres humanos, que recentemente haviam vivido como nós aqui ligados ao corpo físico, e que após a morte do corpo físico permaneciam pensando, sentindo, vivendo como viviam puramente. E por que eles faziam esse tipo de movimento? Porque eles queriam se comunicar com nós, né, no plano material, no plano físico, para mostrar que isso era possível. E Kardec também, pela sua inteligência, pela sua observação e seu bom senso, ele percebe que nem todos os espíritos tinham o mesmo grau de conhecimento e de moralidade. Às vezes se manifestavam espíritos mais elevados
esclarecidos, pessoas que buscam trabalhar no bem, pessoas que cumprem as suas tarefas, trabalham pelo próximo. Nós conhecemos pessoas que falam mal dos outros, que se dedicam a prejudicar as pessoas, que muitas vezes não se preocupam com coisas mais profundas, né? Então, não é nada diferente. A única diferença é o corpo que eles já não tinham mais, o corpo físico. Então, a partir disso, e de observando muito, e de fazendo perguntas muito inteligentes para o livro dos Espíritos, para quem ainda não se dedicou a conhecer, e nós recomendamos a sua leitura, ele é composto de 1019 perguntas. Isto é o livro dos Espíritos. Então, ali Kardec, pela orientação dos Espíritos, interrogou sobre inúmeras situações. E o livro dos Espíritos ele é composto de 4 partes, que posteriormente são detalhadas nas demais 4 obras básicas que compõem o que a gente chama de as 5 obras básicas, né? Nós vamos falar um pouquinho para frente. Então, Kardec, a partir desse esforço todo, vai constituir a doutrina dos Espíritos, do Espiritismo, pela orientação dos Espíritos. E a data que nós podemos considerar como marca, né, que marca esse início, é 18 de abril de 1858, que é a data da primeira edição do Livro dos Espíritos. Por que Kardec, agora vamos chegar no nome de Kardec, de onde vem esse nome, e também vamos falar por que ele é considerado o codificador da doutrina espírita. Kardec não escreveu nem o Livro dos Espíritos, nem as demais outras obras. Kardec codificou, nós já vamos falar disso. Numa dessas sessões de Kardec, sessões mediúnicas, que são reuniões privadas, onde médiuns, que são aqueles que já têm a capacidade de perceber a presença dos espíritos desencarnados e possibilitarem a sua comunicação, a sua manifestação. Numa reunião dessas, um espírito se manifesta, que se identifica como Zéfiro, e diz ser um amigo protetor de Político Leão Denizar Rivela e da sua família em encarnações anteriores, e inclusive relata que uma encarnação dessas, Kardec, Político Leão Denizar Rivela, o seu nome era Allan Kardec, e ele era um sacerdote do povo druida que viveu na França. E a partir daí, Kardec, por não ter escrevido os livros, então ele não estava trazendo para si prestígio, se assim nós podemos dizer, daquilo, né? A não ser da sua organização como codificador. Então, e também porque não queria que as pessoas confundissem, né? Porque ele era uma pessoa muito conhecida no meio cultural, no meio educacional, no meio da sociedade de Paris. Ele não queria que as pessoas achassem que aquele livro era dele e que não era dele. Então ele não assinou o Político Leão Denizar Rivela, e sim Allan Kardec. Por que chamamos ou consideramos Kardec como seu codificador da doutrina espírita? O trabalho árduo, difícil, cansativo que ele realizou, mas com grande êxito, né, por todos esses atributos e pelo auxílio dos Espíritos, porque o trabalho não era só dele, né? A doutrina dos Espíritos é uma revelação de Deus. Revelar quer dizer tirar o véu, abrir para o nosso conhecimento as informações. Então, o papel de Kardec foi coletar, né, ou seja, organizar, juntar, coordenar, ou seja, dar a organização daquelas informações e divulgar os ensinos dos Espíritos. É isso que Kardec faz, que é um trabalho importantíssimo, mas ele sempre deixa claro. O livro não era dele, o Espiritismo não foi ele que criou, ele foi este codificador. Por quê? Porque esse trabalho de coletar, coordenar e divulgar era, na verdade, criar um código, com informações, com palavras que naquele momento espiritismo, perispírito, tantas outras palavras que ninguém conhecia e que foram, obviamente, orientadas pelos Espíritos para que ele pudesse assim organizar a doutrina espírita. Como nós falamos, o Livro dos Espíritos ele é composto de 4 partes. Por orientação dos Espíritos,
depois foi detalhada em mais outros 4 livros. Quais são esses livros? Então, primeiro, Livro dos Espíritos, que tem, como falamos nas 4 partes, só para nós reforçarmos a data, 18 de abril de 1857. Eu falei erradamente anteriormente, falei 1858. A data da primeira edição do Livro dos Espíritos é 18 de abril de 1857. Daqui a 2 semanas, honestamente dia 4, 11, 18, estaremos celebrando 167 anos desta obra do surgimento do Espiritismo. Então, às vezes a gente pensa assim, puxa, mas é tão demorado do Espiritismo avançar e evoluir, nós somos lembrando, né? Porque 167 anos não é tanto tempo assim. É quando a gente olha sobre a perspectiva temporal nossa, que é vivendo talvez 70, 80, 90 anos. Mas considerando uma ideia, um movimento de regeneração da humanidade, de avanço, de progresso, isso não é nada, né? Quando a gente falar em 1000 anos, em 2000 anos, né? Cristianismo, 2024 anos, ou outras, né? Aí nós vamos ter tempo. Então, temos certeza de que as coisas estão caminhando na sua velocidade. Uma das partes do Livro dos Espíritos, que é a segunda parte, detalhada, é o Livro dos Médiuns, que foi editado sua primeira edição em janeiro de 1861. A terceira parte do Livro dos Espíritos formou o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as leis morais, de abril, a primeira edição, abril de 1864, portanto, este ano vai fazer, se eu não errei a conta, 160 anos, né? 170. Bom, aí a conta, a calculadora ajuda. A quarta parte é o Céu e o Inferno, que é de agosto de 1865. E a primeira parte do livro, mas foi o último livro editado, foi a Gênese, os Milagres e as Produções, que é de janeiro de 1868, mas ela é o detalhamento da primeira parte do Livro dos Espíritos. Fora isso, tem outros livros, Principiante Espírita, que é o Espiritismo, esse livro que nós falamos aqui, a face simples do Espiritismo, e a Revista Espírita, que a gente não pode esquecer de falar. A Revista Espírita, a sua primeira edição saiu em janeiro de 1858, e foi uma publicação mensal que não falhou um mês sequer, desde 1858 até 1869, quando o Kardec desencarna. E essa Revista Espírita, ela tinha como objetivo responder às dúvidas e os questionamentos. Porque hoje a gente fala de chat, né? Quando a gente anda lá na internet, a gente está dando uma palestra, está vendo qualquer coisa, a gente vai lá e dá um comentário, ou a gente pergunta, naquela época não tinha. Kardec então criou a revista exatamente para que ele pudesse se comunicar com quem tinha interesse naquelas informações e responder por carta e pelos artigos, né, da revista, os questionamentos. Também para argumentar com aqueles que não acreditavam que eram opositores das ideias espíritas que ele estava trazendo. Mas olhem a palavra argumentar. Ele não batia a boca, né? Ele não agredia, porque ele era uma criatura extremamente esclarecida e trabalhava dentro de um grande movimento. Ele argumentava que é a forma certa de nós trocarmos ideias e de nós apresentarmos e ouvirmos pontos de vista. Ele argumentava com seus opositores, explicando os pontos da doutrina. E também, em abril de 1858, ele funda a primeira sociedade espírita do mundo, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ajudou muito na organização do movimento espírita que ali se iniciava e como um elemento de orientação para os outros santos que vêm depois. Kardec, enquanto nós falamos, desencarna em 31 de março de 1869, pelo rompimento de um aneurisma, né? Um problema do cérebro, né? E ele conta a biografia que ele trabalhou até o momento de ter aquele problema. Então ele não descansou, né? Ele não desperdiçou. Ele começa em 1855 esse trabalho e conclui fisicamente em 1869. 14 anos de trabalho árduo, com muita oposição, com muitos discursos, com muitas situações que vale a pena a gente ler na biografia essa, ou qualquer que seja que está à disposição, para nós vermos que realmente é um espírito missionário
e que merece de nós o respeito e a consideração pelo grande trabalho que fez. Tem aqui algumas outras informações, mas a gente não vai ter tempo, então nós vamos passar rapidinho. Vamos falar um pouquinho de Amélie Libet, que é a sua esposa, foi a sua esposa nessa encarnação, porque ela é um elemento importante, foi companheira direta de Kardec, auxiliou muito, não só no período da codificação, mas depois que Kardec começa a responder essas cartas que a gente comentou aqui. Kardec, a partir do momento, começou a receber milhares de cartas de pessoas que começavam a conhecer o Espiritismo e tinham dúvida. Hoje a gente tem os livros para ler, né? Tem as palestras, tem a internet, no intelecto, não tinha nada disso. As pessoas começando a despertar para essas realidades. O único meio de comunicação eram cartas. O Kardec, dizem os biógrafos, né? Não deixaram de responder nenhuma carta. E quem fazia esse trabalho, assim, que é o trabalho para a Saula, hoje acho que a gente até não escreve muita carta, mas um e-mail que seja, uma mensagem no WhatsApp, a gente já sabe que dá um pouquinho de trabalho. Naquela época, tinha que escrever, né? Já era outra situação, tinha que botar um envelopezinho, botar no correio e tal. Ela fazia esse trabalho, mas não era só isso. Ela era uma pessoa que sempre foi inspiradora de Kardec em diversos projetos, não só nos projetos espíritas, porque Kardec empreendeu, né, teve negócios, foi um empreendedor na área da educação, na área da contabilidade, que ele tinha habilidade, e ela sempre foi a inspiradora desses projetos. Kardec tinha uma grande consideração pelas opiniões da sua esposa, então ele sempre estava em dúvida, sempre que ele precisava amadurecer algum ponto, alguma ideia, alguma consideração, inclusive do ponto de vista doutrinário, ele trocava ideia assim e ouvia com muita atenção a opinião dela. E ela foi uma estimuladora, incentivadora muito importante, porque o Sr. Kardec, nesse período todo, ele sofreu muitos ataques, ele teve muitas frustrações, que é normal, né? Porque todos nós que vamos fazer um trabalho, por menor que seja, quando temos oposição, quando temos situações de não compreensão daquilo que estamos tentando fazer, é muito importante termos alguém, né, que venha nos olha, baixa a bola, fala o que tem que fazer, vai por aqui e tal. E ela fazia muito esse trabalho. E principalmente na fundação da Revista Espírita, na fundação da Sociedade Espírita Parisiense, de Estudos Espíritas, ela foi um elemento fundamental para que Kardec fizesse isso, porque foram duas iniciativas praticamente dele. Depois vieram pessoas para se agregar. E olha todo o trabalho que ele fez. Mas poderíamos talvez dizer que o maior trabalho dela, o grande trabalho dela, foi depois do desencarne de Kardec, porque ela levou à frente a doutrina espírita, ela trabalhou com as pessoas que estavam ao seu lado para que o espiritismo tomasse impulso, não só na França, mas na Europa como um todo. E um detalhe muito importante, ela desencarna com 87 anos, e ela mesma disse que depois que Kardec desencarnou, ela sabendo da realidade da vida após a morte, ela não tinha por que ficar descansando e ficar, enfim, tá triste. Ela continuou trabalhando porque ela tinha certeza, até o momento do seu desencarne, que depois ela encontraria Kardec, que era a melhor maneira de ser útil. E aqui ainda fala, né, nos seus biógrafos, que com 87 anos, ela lia sem precisar de óculos e escrevia com a firmeza da mão, né? Ou seja, era um espírito que tinha a limitação física da idade, mas isso não era suficiente para parar. E finalmente, nós vamos falar rapidamente do Livro dos Espíritos, porque esta é a proposta, tentando nos estimular a ler, né, como a gente já comentou, porque o Livro dos Espíritos, ele representa o marco inicial da doutrina espírita, que é a revelação divina para a humanidade, e isso surge pelo Livro dos Espíritos. Ali nós vamos encontrar a existência de Deus, a criação divina, o homem no contexto universal, a natureza espiritual do homem, aquilo que a gente aqui ouve muitas vezes, né, que nós não somos um corpo, somos um espírito, utilizando um corpo físico. Então, a natureza espiritual do homem, a sua relação
investigação do mundo de após morte, ou seja, do mundo espiritual, bem como a revelação da lei da reencarnação, que é a doutrina das vidas sucessivas, que nos ensina que nós não vivemos uma única encarnação física. Traz-nos também as leis divinas ou naturais, as penas e recompensas futuras, né? A ideia de céu e de inferno sob a ótica da doutrina espírita, e Jesus como modelo e guia da humanidade. E para encerrar, nós trazemos a definição de Herculano Pires, que hoje está desencarnado, permanece trabalhando, um grande pensador espírita, um grande trabalhador. Olha o que ele diz do Livro dos Espíritos: é um manual de aperfeiçoamento humano. Então, aqui se resume bem aquilo que a gente pode encontrar no Espiritismo, ou seja, no Livro dos Espíritos e, por consequência, na doutrina espírita. Manual, ou seja, onde tem as informações, onde tem as diretrizes, onde tem o norteamento para nós sermos criaturas melhores. E lembrando, para finalizar, uma frase belíssima de Kardec, com várias, mas esta seguramente é uma das mais livres e que resume a doutrina espírita. E, inclusive, nós temos um quadro nessa sala que é o diploma que esta casa do Evangelho nosso se filiou à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em 1980, que ali essa frase consta, né? Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Olha que maravilha para gente pensar sobre isso, né? Vamos repetir. Nascer, do ponto de vista físico, né? Viver, do ponto da vida física. Morrer, do ponto de vista físico, porque nós não morremos, somos seres imortais. Para renascer ainda, e a lei da reencarnação, e sempre com um propósito, progredir sempre. E olha que encerra dizendo: esta é a lei. Lei no sentido de que isso rege a todos nós. Acreditemos ou não acreditemos, é este mecanismo que nos envolve a todos. Então, que nós possamos agradecer a misericórdia de Deus, a esse espírito missionário, a todos os espíritos que auxiliaram o Kardec nessa tarefa, a Merigo também, e outros tantos espíritos que participaram dessa grande tarefa. Que se hoje nós temos consolo, o Espiritismo é consolo, se hoje nós temos esclarecimento, o Espiritismo é esclarecimento, no sentido de nos dar a luz sobre as questões mais importantes: quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos e qual